A área da genética tem passado por evoluções que são muito significativas e que são aplicáveis em muitos contextos. E são coisas que pessoas que viveram há 100 anos atrás nunca sequer imaginariam. São coisas que são inimagináveis até mesmo na cabeça de quem era pesquisador naquela época do campo de biologia mesmo. E eu particularmente acho que o fascínio que nós temos por trás de descobrir não apenas como as células e o DNA funcionam, mas também em manipular o conteúdo para ver o que acontece, é muito parecido com o fascínio da descoberta do átomo e de como mexer na estrutura, né, do átomo para a gente conseguir obter energia ou para outras finalidades. Ou seja, tudo aquilo que vai além do que a gente consegue enxergar a olho nu é muito fascinante mesmo. E hoje em dia, na área da medicina, a gente consegue contar com muitas ferramentas que vieram desse campo da genética, dessa área de estudo. Então, a gente tem, por exemplo, edição genética, terapia gênica, mapeamento de doença genética, do câncer, desenvolvimento de terapia específica, exame de ancestralidade, parentalidade, estudo de célula-tronco, fertilização in vitro, enfim. Tem uma variedade aí de aplicações. Mas, afinal de contas, por que é que a Paola está falando sobre genética aqui no Radiação para Leigos, não é? Pois muito bem, meus caros, eu estou falando disso justamente porque muitas descobertas que permitiram a evolução da área da genética como a gente conhece hoje vieram graças a aplicações que as radiações têm dentro desse campo. Pois é isso que eu sempre falo para vocês. Tudo tem a radiação, e é justamente sobre isso que eu vou falar aqui no episódio de hoje. Radiation detected. Red dawn. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje eu vou contar para vocês quais foram as contribuições que as radiações tiveram para a área da genética. E eu escolhi falar sobre esse tema porque, como eu dou a disciplina de biologia para os alunos de graduação da faculdade que eu trabalho, eu sempre gosto de ficar lendo conteúdos que têm relação com as matérias que eu estou ensinando, né? E como essa é uma das matérias, eu, por um acaso, acabei comprando um livro que se chama O Polegar do Violinista, que inclusive é a referência bibliográfica desse episódio. E nesse livro, o autor conta a respeito da história da genética. Ele explica como que o DNA foi descoberto, como que eles correlacionaram isso com hereditariedade, sobre os genes, enfim, é toda essa narrativa aí que ele conta. Eu vou contar aqui resumidamente para vocês, né, as partes mais interessantes, porque justamente o autor mostra como tem aplicação de radiações dentro desse campo e teve principalmente para que fosse possível a descoberta do que a gente sabe hoje a respeito de genética. Então, é muito boa, esse livro é muito bom, gente. Nossa, eu tô lendo ele, ainda não terminei, né, mas a parte da história eu já terminei, até por isso que eu tô passando aqui para esse episódio para compartilhar com vocês, porque é muito incrível, é muito fantástico. Eu particularmente já gosto bastante de temas que têm relação aí com essa parte de biologia, embora existam conceitos que eu não consigo entender, sabe? Tipo, por exemplo, o DNA faz proteína. Eu entendo a lógica por trás do raciocínio, mas eu não consigo imaginar como que a proteína faz as coisas dentro da célula, sabe? Nossa, isso pra mim é abstrato ainda. Eu entendo o conceito, mas não consigo imaginar como seria. Então, se você que tá me ouvindo aí é bioquímico ou alguém que é da biologia e que manja bastante, quiser compartilhar o conteúdo, o seu conhecimento comigo, eu vou achar ótimo, tá? Porque na minha imaginação tem uma limitante ali, aparentemente. Mas mesmo assim, eu acho muito fascinante, sabe, gente? Muito legal. E vou compartilhar aqui com vocês, então, essas coisas bacanas. E, nossa, misturou com radiação ainda. Nossa, muito legal. Adoro. Nossa, acho que vocês vão gostar também. Então, é isso. Mas antes de eu adentrar esse assunto, como sempre, né, minhas considerações iniciais, além dos meus agradecimentos tradicionais aqui, como sempre, a todos vocês que me acompanham, teve uma pergunta que eu recebi do episódio anterior, que foi sobre se nós emitimos radiação. Foi feito por um rapaz que se chama assim, Melchisedec, ou Melquisedec, eu não sei como pronuncia, tá? Até se você estiver me ouvindo, me desculpe. E eu acho que ele, inclusive, compartilhou até no Twitter, que não é mais Twitter, né? Agora é X, a respeito desse episódio. Eu tenho Twitter, inclusive, tá, gente? Eu só não uso, mas eu tenho. É só colocar, @Paulinha_da Costa, alguma coisa assim. Nem eu lembro mais, porque eu quase não uso mesmo. Mas eu tenho, só pra vocês saberem. E ele compartilhou por lá, eu achei legal, eu fiquei surpresa, né? Que eu não imaginaria, né? E aí ele fez uma pergunta que é o seguinte:
né? Eu estava explicando que os seres humanos emitem um pouquinho de radiação, mas que é muito fraquinho, quase que indetectável. E ele perguntou, tá, mas se é quase indetectável, como é que a gente sabe que esses elementos radioativos estão no nosso corpo? E a resposta, meu caro, é porque existe uma técnica de análise molecular, que a gente chama, que é a espectroscopia. Então, mesmo que você não consiga detectar a radiação emitida pelo próprio elemento em si, existem técnicas que ajudam a mapear quais são os principais elementos químicos que constituem as moléculas do nosso corpo, tá? Ou de qualquer outra estrutura que você queira estudar. E isso se chama espectroscopia. Eles jogam ali, pode ser um feixe de radiação, pode ser um feixe de elétrons, né, naquela amostra, e isso vai ter uma interação que vai resultar num, entre aspas, num reflexo, né, uma energia de retorno. E isso é muito característico de acordo com cada elemento químico, porque cada elemento químico tem uma configuração eletrônica, tem um número de massa, e, portanto, né, esse elétron ou essa radiação que é jogada vai interagir de uma forma e vai retornar ali um espectro de raio-x característico, ou uma faixa de luz, né, uma faixa de frequência de luz visível, e é a partir disso que eles vão detectar do que é feito aquela amostra que está sendo estudada. Até no episódio onde eu falo sobre datação com carbono 14, é essa a lógica que eles usam para identificar a concentração desse material na amostra e determinar o tempo que aquela amostra possui, com base na concentração. Não é porque o carbono é radioativo, o carbono 14, mas sim porque ele está incorporado e na espectroscopia ele aparece. Certo? Muito boa pergunta. Se tiverem mais, vocês podem me mandar. Até recebi também, por curiosidade, um e-mail de um rapaz chamado Leandro Garcia, que andou procurando, acho que lá na região onde ele mora, né, encontrou uma pedra que é relativamente radioativa e ele tá fazendo a medição e percebeu que é um pouquinho maior que o nível de fundo. E ele até veio me perguntar, né, se é seguro, né, e provavelmente sim, porque é um material natural, né, então o nível de radiação de fundo não é um problema pra gente, é um problema se você se contaminar com algum elemento que tem um nível maior. Mas enfim, achei sensacional o contato também. E é isso, vamos falar do que interessa agora. Muito antes das pessoas entenderem como que funcionava o DNA, né, a hereditariedade, as pessoas imaginavam muitas coisas. Então, por exemplo, o fato dos filhos serem parecidos com os pais. As pessoas percebiam que tinha uma semelhança, mas ninguém entendia muito bem por que isso acontecia. Uma coisa que era muito comum, sempre existiu na natureza humana, são pessoas que nascem com deformidades físicas, com alterações funcionais muito graves. E antes da gente entender que isso tem um fundamento genético, as pessoas imaginavam o que podia acontecer. Então, muitas atribuíam essas alterações, essas variações físicas, como uma punição divina, como uma coisa maléfica, né? Uma coisa, né, absurda, horrenda. Em outras culturas, as pessoas consideravam que pessoas que nasciam com essas anormalidades eram divindades, eram deuses que se misturavam com os humanos nas suas formas peculiares. Então, isso inclusive agora o que eu vou falar, tá? Isso é uma percepção minha, uma impressão minha, não é de referência nenhuma sem ser as vozes da minha cabeça. Mas eu imagino, por exemplo, né, tem lá a cultura hinduísta, né, a religião hinduísta, onde eles cultuam aqueles deuses que têm misturas entre humanos e animais. Não é a única religião, né, que cultua dessa maneira, mas é um exemplo. Deuses que têm 4 braços, né, mais membros ali. E eu imagino que talvez essas ilustrações que nós temos possam ter sido inspiradas em pessoas da época que nasciam com essas alterações físicas e que, como ninguém sabia explicar o que era mais sensato de se supor era isso, divindade. E muitos talvez até tenham dado origem a folclores, como por exemplo aqui no Brasil. A gente tem um exemplo que eu gosto de pensar aqui, que é o Curupira. Curupira é aquele menino que cuida da floresta, que tem os pés invertidos, para poder confundir os caçadores, né? Existem sim variações genéticas que podem fazer com que uma pessoa nasça de fato com os pés invertidos. Então talvez isso possa ter sido inspiração há muito, muito, muito tempo atrás para a lenda que nós temos hoje. Então, novamente, essas especulações eu que estou fazendo, mas eu imagino que seja muito possível justamente porque a gente não entendia por que acontecia. E o ser humano é muito bom em inventar hipóteses e explicações para aquilo que a gente não entende.
século XIX teve muitos avanços científicos em diversas áreas diferentes. Até comentei com vocês aqui anteriormente, no episódio onde eu falo sobre a descoberta dos raios X. Isso foi um avanço no campo da física que aconteceu justamente ali no final do século XIX. A descoberta da radioatividade, que também foi nessa época aí, foi um grande avanço na área da química. E a área da biologia não foi diferente, também teve muito avanço significativo que, como eu comentei, foram muito importantes para a gente conseguir entender como que a genética chegou no que é hoje. E dentro desse campo, existem 3 cientistas do século XIX que se destacam, muito embora existam vários cientistas que tenham contribuído para que a gente chegasse no conhecimento que nós temos hoje. Novamente, existem esses 3 aí que são destaque por causa dos estudos que eles estavam fazendo, que eram independentes, mas que no final das contas se correlacionam. Hoje a gente sabe que se correlacionam e que foi possível, portanto, a gente ter a evolução que temos. O primeiro cientista que eu vou citar aqui, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, que é o Charles Darwin, que em 1859 propôs a teoria da evolução, muito embora hajam controvérsias que falam que o Charles Darwin, na verdade, se apropriou de ideias de outro cientista, que é o Alfred Wallace. Mas ele quem foi agraciado, o nome dele aí, né, que é citado, porque ele escreveu o livro A Origem das Espécies. Então, é dele que nós vamos falar. Ele que propôs, então, essa teoria. Na verdade, a gente não vai falar dele, né? A gente vai falar da teoria que ele propôs, né? Que é a teoria da evolução. Então, basicamente, o que é essa teoria da evolução? É uma teoria que propõe que todos os seres vivos evoluíram ao longo do tempo a partir de um ancestral em comum, por meio da seleção natural. Então, qual que é a lógica dessa teoria que ele propõe, né? Basicamente, explica que tudo aquilo que é positivo, características úteis que vão garantir uma sobrevivência melhor, uma reprodução mais adequada para determinada espécie, é um tipo de característica que se preserva e que vai ser passada adiante por meio da hereditariedade para os próximos seres vivos que estão vindo, né? E todas aquelas características que não são favoráveis para a reprodução ou mesmo para a sobrevivência, elas vão sumindo, tá? Por meio dessa seleção natural. E no final das contas, o resultado disso é uma adaptação muito melhor das espécies dentro do seu ambiente, que vai fazendo a gente ter uma diversificação de formas de vida diferentes ao longo de milhões de anos, né? Não é uma coisa que acontece do dia para a noite, leva muito tempo para aparecer. Quando essa teoria foi formulada, isso gerou um rebuliço muito grande, porque ia de encontro às vertentes religiosas. Ou seja, imaginem vocês, né, que nessa época a ideia que nós tínhamos de criação, de surgimento do ser humano, era a partir de uma divindade que exclusivamente criou os seres humanos e que o planeta estava à nossa disposição para usufruirmos e que nós somos seres especiais, iluminados, exclusivos, que possuem a atenção, né, da divindade em questão. Então, era um modo de enaltecer a nossa vaidade, por assim dizer, essa exclusividade do ser humano. Então, quando veio uma outra teoria que propõe que nós somos apenas mais um tipo de animal dentre muitos outros, dentre muitas outras espécies, e que a gente tem ancestrais em comum com muitos animais, isso tira essa exclusividade e nos coloca como apenas mais um ser vivo dentro da natureza. Então, isso é uma afronta, né? Nossa, é uma blasfêmia. Como ousam falar que o ser humano é só mais um animal que evoluiu? Como assim? Nossa, que absurdo, né? E na época, novamente, como eu tô contando para vocês essa história da genética, né, a gente não tinha ainda, né, uma comprovação mais material acerca dessa teoria. O que a gente tinha eram evidências que você conseguia aferir empiricamente, mas você não conseguia, de fato, né, atestar. Mas, né, de fato, é a teoria que tinha ali. E a gente até consegue imaginar situações que provam isso quando a gente observa a natureza, que, né, é o que o Darwin e o Wallace fizeram, né, essas observações. Então, quando a gente pensa, né, até tem um exemplo que o pessoal comenta muito acerca da evolução, é um grupo de pessoas, né, de seres humanos que moram na Ilha das Flores, que são seres humanos muito pequenininhos comparados a um padrão que a gente está acostumado.
E por que eles são tão pequenininhos? Porque é um grupo de seres humanos que se isolou em uma ilha, não conseguiu sair e o recurso era muito limitado. Então, por pressão natural, aqueles indivíduos que eram menores, que tinham uma estrutura menor, acabavam tendo maior chance de sobrevivência. E aí cai nesse contexto da seleção natural. Então, se você tem uma característica boa que te garante sobreviver, essa característica vai ser passada para a geração seguinte e se preserva, né? Então, aí aqueles que eram muito grandes morriam de fome, né? Então, a evolução natural, né? A seleção natural, percebendo isso, né? Faz com que seres que são muito grandes, né? Naquele ambiente que não se adequam acabam, né? Não vingando e não passando, portanto, seu gene para frente. Tem um livro que eu gosto muito, muito, muito mesmo, que chama Sapiens, que é do Yuval Harari, onde ele também traz um pouco de narrativa acerca dessa questão da evolução do ser humano. Por exemplo, a respeito das mulheres, né, quando os seres humanos passaram a ser bípedes e não quadrúpedes, como o nosso quadril foi fechando a estrutura óssea, e isso foi atrapalhando muito com relação ao parto. E em virtude dessa questão de evolução, né, a característica que era passada para frente era o seguinte: nenês que nascem mais prematuros são menores e conseguem passar pelo canal ali, né, da pelve muito mais fácil do que nenês que são muito grandes que acabam matando a mãe. Então, característica positiva passa para frente, né, para as gerações seguintes. Característica negativa, geralmente o indivíduo morre e não propaga, né, essa característica para a geração seguinte. Nessa época, eles não sabiam como que isso poderia ser passado para frente, mas era a ideia que estava em questão. O segundo nome de cientista aqui do século XIX, que tem muita relação com a genética, que inclusive é considerado o pai da genética, é o Gregor Mendel, que era um frade que adorava estatística. E aí, em 1865, ele fez a publicação de uma pesquisa que ele fazia com as ervilhas no mosteiro que ele morava. Ele fazia cruzamento de espécies de ervilha para ver o que acontecia. Então, todo mundo já ouviu falar nessa história, né, na época da escola, onde ele cruzava ervilhas amarelas com ervilhas verdes, né, e ele ficava analisando qual era o resultado com relação às características físicas que essas ervilhas tinham quando ele fazia essas misturas. Então, ele via quais eram as proporções, então até ele tirou ali a proporção em que isso acontecia, que é a proporção 3:1, que eles chamam de proporção áurea, e que acontece em muitas coisas da natureza. É incrível, né? Então, ele fez aí esses experimentos com as ervilhas, ele avaliava, né, as cores, avaliava a textura, avaliava o tipo de folha, e ele ia vendo como que essas características iam variando ao longo das cruzas que ele ia produzindo. Né? E como ele manjava de estatística, então ele conseguia fazer esses cálculos de proporção. Na época o pessoal não dava muita bola, mas também ninguém imaginaria como isso se correlacionaria com o que o Darwin, por exemplo, havia falado. E por fim, o terceiro cientista que nos agracia com os seus estudos aqui do século XIX é o Johann Miescher. Esse cientista, ele fazia experimentos com células porque ele queria entender o que tinha dentro dessas células que pudesse ter alguma correlação com o que o Darwin havia comentado, com o que o Gregor Mendel havia comentado. Ele queria ver, né, o que tinha ali dentro das células que faziam elas funcionar. E aí ele estudava lá os glóbulos vermelhos, mas não tinha muita coisa para ver, e ele passou a estudar glóbulos brancos. E ele percebeu que o glóbulo branco tinha uma coisa que o glóbulo vermelho não tem, que é um núcleo, uma região central, que ele queria saber o que era. O glóbulo vermelho, ele não tem núcleo, é a única célula do corpo que não tem o núcleo celular, porque ela vai perdendo ele conforme ela vai se diferenciando, para otimizar o funcionamento dela, por assim dizer. Mas o glóbulo branco, assim como todas as outras células, possui o núcleo preservado. Ele não sabia ainda, né, que lá dentro tinha DNA, mas ele viu que havia essa estrutura e ele começou a investigar. Então ele ia num hospital ali da região e ele ficava pegando a atadura usada de soldado que estava internado lá com infecção para extrair do pus as células de defesa, os glóbulos brancos, para olhar lá no microscópio. Aí, como ele viu que tinha essa estrutura, ele começou a fazer um procedimento químico para extrair essa região que possui, né, que está ali, né, no meio da célula, né? Então ele tentou identificar o que era, o que eram os elementos químicos que compunham aquela região. E ele percebeu que, de fato, era uma coisa em comum. Era um elemento em comum que tinha ali, que era o fósforo, né? Tinha mais fósforo naquela amostra do que deveria. Então ele achou muito curioso, né? E ele deu um nome para essa estrutura de nucleína, né? Então o que nós hoje conhecemos como DNA, ele chamou na época de
nucleína. E assim, né, esse foi os estopins que tivemos aí do século XIX. Só que nessa época o pessoal ainda não entendia, né, tipo, como que a genética e esse conceito de teoria da evolução, hereditariedade, núcleo, nucleína, o que tudo isso tinha a ver que propiciaria a teoria da evolução do Darwin, por exemplo? Como que se correlacionavam esses conceitos? Bom, até o final do século XIX, isso tudo era muito nebuloso, tá? Então, essas pesquisas aí que eu comentei com vocês, elas eram muito independentes, tinha muita gente, né, pesquisando aí esse ramo, né, da biologia, mas era tudo muito não correlacionável, faltava evidência, tinha resultado que ninguém sabia interpretar por que era do jeito que era, e vice-versa. Mas aí, no começo do século XX, entra em cena um cidadão que contribuiu muito, muito mesmo, significativamente para a elucidação desses problemas, que é o Thomas Morgan. Em 1909, o Thomas Morgan estava tentando fazer uma correlação entre a teoria da evolução do Darwin com a teoria da hereditariedade do Mendel. Então, ele queria achar um elo que comprovasse que a questão da evolução das espécies de fato acontece, porque há informações que são transmitidas de modo hereditário. Como? É o que ele estava tentando descobrir. Ele sabia que, como o Darwin havia comentado com relação à seleção natural, né, existem fenômenos que acontecem dentro, né, das células dos seres vivos que poderiam induzir mudanças nessa informação hereditária para bem ou para mal, né? E se para bem, né, fosse ok, propagaria adiante, né? Então essas alterações, né, eles chamam de mutação. A gente também chama assim, né? Mutação não necessariamente é ruim. Pensando nesse contexto, né, de evolução das espécies, haver uma mutação que favorecesse uma espécie é positivo e é dessa maneira, portanto, que ela evoluiria, tá? Claro que existem mutações que são ruins e matam o indivíduo, né? Mas é essa a questão. Então, o que ele fez, né? Ele resolveu pegar um bichinho que se chama Drosophila, que são mosquinhas das frutas, que elas se reproduzem bem rápido, então você consegue ter novas populações aparecendo com uma frequência muito boa e é bom para os estudos. E ele ia explorar essas mutações nessas mosquinhas, por assim dizer. Ele até tentou fazer com outro tipo de ser vivo, mas não dava certo porque demorava muito. Mas as drosofilas funcionavam muito bem. Quando o Thomas Morgan estava fazendo os experimentos dele com essas mosquinhas, ele avaliava em cada população nova que surgia os cromossomos, porque ele imaginava que lá no cromossomo é que estaria o segredo por trás da hereditariedade. Só não sabia como ainda, mas imaginava que estava lá. O cromossomo é um DNA enroladinho que a gente tem dentro da nossa célula, e isso já tinha sido descoberto previamente por um outro cientista, né, que é o Walter Fleming, né? Então, ele que tinha descoberto ali, quem cunhou o termo foi um outro cientista, mas enfim. Então, eles já sabiam, né, que de fato existia essa estrutura ali no interior do núcleo, só não sabiam exatamente qual era a correlação. E antigamente o pessoal achava que o que passava essa hereditariedade eram proteínas, e não o DNA, porque eles não sabiam ainda, né? Tinha a suspeita lá da nucleína, né, que o outro cientista, né, o Michel, tinha proposto, mas ninguém entendia como que nada disso se correlacionava, especialmente porque os cromossomos, além de ter essa, entre aspas, nucleína, também tinha proteína. Então eles achavam que era a proteína do cromossomo que passava as informações adiante. E daí o Thomas Morgan começou a achar muito estranho, porque ele pensava assim, caramba, mas essas moscas aqui só tem 4 cromossomos, portanto 4 blocos de proteína em cada uma ali. Como que pode, né, esses 4 cromossomos terem todas as informações? Né, se cada cromossomo tem uma proteína, então cada proteína tem uma informação. Por que 4 consegue atribuir tantas características? E é isso que ele começou a investigar, né, procurando ali ver se ao longo de cada geração de moscas haveria em algum momento o surgimento de alguma mutação que ele pudesse avaliar. Conforme ele foi estudando, ele percebeu que existia uma coisa que acontecia, que
às vezes o cromossomo tinha uma informação, mas ela não aparecia. Porque tinham coisas que apareciam em uma geração, na próxima sumia e depois reaparecia. Como que reapareceu? Então, sempre esteve ali. A diferença é que só não estava aparente, não expressava nada. Ou seja, era como se a informação estivesse inativada, mas estava preservada de alguma maneira dentro desse cromossomo. E aí também percebendo, né, que a gente tem um cromossomo que vem da mãe e um cromossomo que vem do pai, essa mescla de informações pode fazer com que alguma das características de um dos dois venha mais predominante do que outro. Né? Então isso também, né, já foi estabelecido até pelo próprio Mendel, né, de questão de gene recessivo e gene dominante, né? Mas era muito curioso, né, avaliar tudo isso, como as informações apareciam e sumiam. Até que em 1927, o Thomas Morgan conseguiu reproduzir ele mesmo as suas próprias mutações com a ajuda de um outro cientista chamado Herman Miller, por meio de quê? Radiação. Aí entra a temática do radiação para leigos. Então, o Miller, ele descobriu que usando raio-x, eles conseguiam induzir mutações porque a radiação conseguia fazer quebra nesses cromossomos. Então, isso acelerou ainda mais, e de fato eles conseguiram, portanto, comprovar, e ganharam até um Nobel em 1946 por isso, né, que existe de fato dentro dos cromossomos os genes, ou seja, né, pacotinhos ali com informações que eles sim é que transmitem, portanto, a hereditariedade. E no final das contas, tudo fez sentido. Inclusive, o Herman Miller foi a primeira pessoa a pontuar os riscos relacionados à exposição à radiação que poderia lesionar as células do corpo humano, mais especificamente os cromossomos. E em 1940, um grupo de cientistas estava tentando explicar e entender como que o DNA conseguia armazenar essas informações dentro do cromossomo e isso fosse passado adiante e tivesse a sua função dentro da célula. E eles entenderam, né, posteriormente, que o DNA ele dá comandos para a célula por meio de produção de proteína. Então, todas as células possuem o mesmo material genético. A diferença é que a célula vai usar aquela região que lhe interessa. A outra fica ali guardada, né, fica ali, mas não é acessada. Então, aí quando a célula precisa executar a função, vai ter um trecho do DNA que vai ser acessado, onde a gente tem o código genético, e a partir daquilo vai ser, portanto, feita uma proteína que vai exercer uma função ali dentro da célula ou dentro do corpo humano. E aí, beleza, entenderam como que funcionava, mas a questão seguinte era, beleza, como que esse DNA se parece? Porque o DNA é uma estrutura muito comprida, é uma estrutura muito grande para ser compactada dentro de um núcleo muito pequeno. Então, por isso justamente que ele se enovela em um cromossomo, né, e tudo mais, ele fica compactado ali dentro. Mas como que ele se parece? Como que essa molécula consegue ser tão íntegra e ter tanta informação ficando confinada num espaço tão pequeno? E eles tentaram, portanto, né, determinar como que esse DNA se parecia. Então, tem uma mulher chamada Miriam Michael Stimpson, né, que começou a criar métodos para tentar avaliar esse formato do DNA e entender como que as estruturas se encaixam. O pessoal sabia, né, que existiam aquelas bases, né, de adenina, timina, né, citosina e guanina, né, que se encaixavam, né, A com T e C com G. Então, eles tinham um encaixe ali e ela estava tentando entender como que se encaixava. Ela não conseguiu descobrir, mas ela conseguiu desenvolver metodologias que permitiram posteriormente essa descoberta. Mas, de fato, foi muito curioso, é muito curioso pontuar aqui também, né, indo agora para essa vertente das radiações, que muito de como o cromossomo, como que os genes funcionam, foi descoberto também logo depois da explosão da bomba atômica. Porque eles conseguiram averiguar não só os efeitos que a radiação tem no corpo humano, mas entender como que, quando a gente interfere ali no funcionamento de um cromossomo, no funcionamento do DNA, isso é replicado para o corpo. Então dá para entender melhor a função dele quando você vê o estrago que acontece quando você tira os cromossomos ou destrói os cromossomos e o DNA de uma pessoa. Tanto que o próprio Herman Miller fez um comentário, né, ele colocou uma frase em que ele falava assim, né, se os sobreviventes pudessem antever os resultados, talvez se considerassem mais afortunados se tivessem morrido, né, os sobreviventes da bomba, no caso, né? Porque no final das contas acaba que essas pessoas viraram fontes de estudo com relação a essa parte da genética, né, e é onde a gente consegue correlacionar de fato, né, a maior prova de que gene
E DNA e cromossomo se correlacionam, né? Quando a gente tem esse banco de dados, até essas vítimas de fato compõem um banco de dados de efeitos biológicos das radiações que se chamam lifespan, né? Que até hoje ainda é feito. Depois da explosão da bomba atômica, que os cientistas, conforme foram investigando os sobreviventes, que foram entender como que o DNA prejudicado compromete de fato o funcionamento da célula, como que esse erro se propaga para a célula, se propaga para o tecido, para os órgãos, para o sistema do corpo da pessoa e compromete o funcionamento, a saúde daquele indivíduo. Então, o que acontece? Quando a radiação interage com o corpo humano, né, ela interage primeiramente a nível físico com os átomos que compõem as moléculas daquela célula, né? E isso é muito rápido, tipo assim, instantâneo. Passou a radiação, já acontece. Depois que a radiação passa, vem a etapa química, que é justamente quando essa energia da radiação interage com os átomos, pode haver quebra de moléculas, tal como é o caso do DNA. E isso também acontece muito rápido. E aí o que vai acontecer? Nessa etapa, né, o nosso organismo ele pode acabar sofrendo esse efeito de quebra de molécula e não conseguir consertar. Quando isso acontece, a célula faz um negócio que chama apoptose. Ela se mata, a célula morre e aquele tecido que ela estava compondo, né, vai ficar sem aquela célula. Uma célula morrer não tem problema, é até preferível que ela faça isso do que ela cresça defeituosa, né? Mas quando muitas células morrem ao mesmo tempo, a gente começa a ter mau funcionamento do tecido. Aí começa a comprometer a saúde do indivíduo, né? Começa a apresentar machucados, né? Efeito biológico que a gente chama, né? Que daí é essa próxima etapa, né? Então, o organismo sentir falta daquela célula que morreu. Então, isso acontece, né? Quando dentro dessa etapa química, né? A radiação destrói moléculas que não conseguem ser reparadas. Mas a gente tem mecanismos de reparo no nosso corpo, tá? Então, a depender de como o DNA é quebrado, porque os efeitos no corpo humano vão aparecer quando é no DNA a interação da radiação, né? Então, o que vai acontecer? Se o nosso organismo vai consertar, a depender do grau, né, de comprometimento do DNA, é rapidinho, leva 1 horinha ali mais ou menos, o corpo conserta. Mas quando o dano da radiação no DNA é muito extenso, o nosso corpo ele não consegue reparar. Ele até poderia, comparando um DNA com o do outro cromossomo, já que a gente tem 2, né? Um do pai e um da mãe, né? Até poderia tentar copiar, né? Só que isso leva muito tempo. E às vezes o corpo ele vai tentar consertar do jeito que dá ali. E nisso que a gente tem o surgimento de mutações, né? Às vezes o reparo desse DNA que foi quebrado pela radiação é feito de um jeito errado e aquela região vai começar a funcionar com defeito. Na hora que aquela região do DNA precisar ser acessada para poder fazer proteína, não vai dar certo. Vai fazer proteína defeituosa, a célula vai funcionar com defeito e aí que vem, né, então, o surgimento de mutações que podem dar origem a doenças como câncer, por exemplo, né? Então, a partir dessa interação. Só que é importante pontuar que essa questão de dano, né, mesmo quando ocorre a apoptose ou quando o dano é muito extenso, que gera mutação, né, o Miller ele comentava que isso acontece nos genes recessivos e não nos dominantes, ou seja, isso acontece geralmente na parte do DNA que não é acessada para ser lida, que está ali como se fosse de reserva, né? E ele fala isso porque, de fato, muitas vítimas do caso da bomba atômica, muitas desenvolveram algumas condições, mas muitas simplesmente não desenvolveram nada. E aí tem um exemplo muito curioso de uma história que é contada ali no livro, que é de um cara chamado Yamaguchi. Esse daí, pra ser azarado, tô pra ver, hein? Então, o que acontece? Ele morava, né, em Hiroshima, né, que foi a primeira cidade, e aconteceu de lá de explodirem as bombas. Ele era um engenheiro, trabalhava numa empresa lá, e ele ia para Nagasaki, né, posteriormente. Mas ele estava em Hiroshima e aconteceu da bomba explodir com ele lá. Beleza. Ele sobreviveu, ficou machucado, né, teve um monte de problema, mas sobreviveu ali, e na sequência ele já foi para Nagasaki. E quando ele chegou lá, a outra bomba explodiu em Nagasaki. Oh, meu Deus do céu. Então, o homem foi 2 vezes exposto à bomba atômica, né? Mas, curiosamente, ele não morreu, ele se recuperou, teve filhos saudáveis, e aí vem essa questão do que o Miller falou, né? Talvez realmente esses danos aconteçam nos genes recessivos, né? Ou então ele talvez tenha tido um bom maquinário de reparo celular que ajustou
ali as moléculas de DNA dele, enfim, né? Ou ele só não teve dano crítico em nenhuma região do DNA que precisava ser lida. Não sabemos, tá? Até por isso que eu sempre comento, efeito da radiação, que a gente chama de estocástico, até tem um episódio aqui sobre isso, onde eu falo exatamente o que eu expliquei aqui pra vocês, eles são imprevisíveis, né? Pode acontecer em qualquer região do corpo, com qualquer célula, em qualquer trecho do DNA. Mas vocês entendem, então, que muito do que se sabe a respeito do funcionamento do DNA, o que acontece quando dá ruim, quando dá mutação, quando dá problema, né? Muito disso veio a partir das vítimas de bomba atômica, onde a gente conseguiu avaliar, muito especificamente, né, DNAs machucados e mutados, e entender como que isso era replicado. Em 1952, dois cientistas resolveram fazer um experimento para tentar identificar como que os vírus deixavam as células doentes. E para fazer isso, eles usaram radiotraçadores, que é o quê? É você usar um elemento radioativo para tentar marcar alguma coisa, uma molécula, né, de alguma coisa, e entender como que ela funciona, né, por onde ela vai e com o que ela se liga. Basicamente é isso. Então, Alfred Hershey e Martha Chase resolveram pegar um vírus, né, que eles percebiam que quando interagia com uma célula deixava ela doente, e eles marcaram esse vírus com dois elementos radioativos, fósforo radioativo e enxofre radioativo. Por quê? Eles queriam entender se era a proteína do vírus que deixava doente ou se era o DNA do vírus que deixava doente, porque eles ainda achavam, né, algumas pessoas pensavam ainda que o que passava hereditariedade era a proteína, né? Então eles iam tirar a dúvida. Né? Então, aí como é que qual que era a lógica? Bom, se dentro da célula grudar o fósforo, beleza, é DNA. Se grudar enxofre, beleza, é a proteína. Por quê? Porque o fósforo gruda no DNA e a proteína gruda, o enxofre gruda na proteína. Né? Então, beleza, fizeram a injeção e no final detectaram que o que estava dentro da célula era o fósforo. Ou seja, o que de fato do vírus passava para a célula era DNA, marcado com fósforo radioativo, né? Então, mais uma das grandes contribuições aí da radioatividade e radiações, de modo geral, para essa questão da genética. E por fim, outra grande contribuição com relação a esse estudo aí biomolecular veio a partir da Rosalind Franklin, em 1952 também. Então, o que acontece? A Rosalind, ela estudava cristalografia, que é você irradiar algum tipo de molécula e ver o que reflete a partir dessa irradiação, né? E aí, a partir disso, você consegue avaliar e estudar moléculas. É como se você fizesse um raio-x de uma estrutura, né, de uma molécula, para entender como ela se parece. Então, ela estudava esse ramo da cristalografia e ela conseguiu fazer um registro fotográfico, que inclusive é a capa desse episódio, que é a chamada fotografia 51, que ilustrava como o DNA se parecia. O formato de dupla hélice que a gente conhece foi registrado por ela. Só que, infelizmente, né, o que acontece? Ela quase não ganhou credibilidade por isso, porque ela tinha um colega chamado Maurice Wilkins, que pegou os estudos dela e propagou, sem o conhecimento dela, essa informação para outros dois cientistas, que é o James Watson e o Francis Crick, que são os ganhadores de Nobel, junto com esse Maurice, claro, né, com relação à descoberta da dupla hélice de DNA e do encaixe das bases nitrogenadas, né, ATCG. E eles que ganharam, né, então constataram, né, então, que uma fita serve de molde para outra, por isso que o DNA consegue preservar a estrutura dele, né, a estrutura física, mas fazendo isso, passando a perna em outros pesquisadores, como nós pudemos observar desde o começo do episódio. Aparentemente roubar ideias, né, é bem comum, né, e de fato é mesmo, né, no mundo da ciência acontece isso aí com uma certa frequência mesmo. Mas pontuando, então, graças a essa cristalografia, que é feita a partir do uso de radiações, né, se usam feixe de raio-x para fazer a imagem molecular, é que a gente conseguiu entender que o nosso DNA é do modo que é. Bom, isso tudo que eu contei para vocês, né, tem esse contexto mais histórico, né?
mas a gente ainda usa muita tecnologia nuclear aí dentro dessa área da genética. Então, como eu comentei, essa questão, por exemplo, da cristalografia com raio-x, né, para você poder fazer estudo de molécula, isso ainda é usado, né? Então, não apenas para a estruturação do DNA, mas moléculas biológicas, ou até mesmo não biológicas, né? No geral, a gente consegue avaliar por meio dessa cristalografia. Outra coisa que se aplica na genética é você induzir mutações de propósito com radiação. Tal como, né, o Thomas Morgan fez lá, né, com o Miller, né? Então você pode induzir mutações para que você consiga entender melhor, né, como que os genes funcionam e o que acontece quando você induz essa mutação. Então em pesquisa genética dá para usar isso com certeza. Outra coisa que ainda se faz, que tem relação com esses radiotraçadores, que é bem interessante, é dentro da terapia gênica. Então, o que eles fazem? Para tratar algumas doenças genéticas, a gente usa terapia gênica, onde você introduz ali algum material genético para tentar, né, interferir na genética defeituosa da célula da pessoa. Então, o que eles vão fazer? Eles vão marcar um gene terapêutico com um isótopo radioativo para conseguir detectar se ele vai entrar no lugar onde ele deveria, para ver se ele vai ter a função que ele precisa ter. E se for parar para pensar, a própria medicina nuclear também é uma aplicação dentro desse campo da genética, porque por mais que seja diagnóstico por imagem, na verdade ele é um exame metabólico, né? Então ele dá justamente informações relacionadas a funcionamento celular e tecidual de uma região do corpo. Então, de certa forma, dá para correlacionar. E por fim, uma técnica chamada de FISH, que eles chamam de técnica de hibridização ou técnica de marcação, que para que serve? Eles querem fazer a marcação radioativa para tentar visualizar sequências genéticas específicas dentro dos cromossomos na célula para tentar entender como que eles funcionam também. Então é mais uma aplicação aí que nós temos dentro desse campo. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que tenha feito sentido, né? Porque realmente a história da genética tem muitos pormenores ali que é difícil de correlacionar. E espero que eu tenha explicado certo também, né? Caso você que esteja me ouvindo quiser fazer algum comentário, algum adendo, fique à vontade. Mas o mais importante de tudo isso era exemplificar para vocês como realmente a radiação está em tudo, né? Em muitos campos de pesquisa e como contribui para a gente ter avanços em diversas áreas que a gente nem imagina, né? Que é justamente o objetivo aqui do podcast, né? Trazer essas informações para vocês, certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio.